bom sempre lembrar que até, né, meados dos anos 50, no Brasil, era como se trabalhador rural não existisse, né? Como você, tá, nós tínhamos a CLT, por exemplo, nunca regulamentou o que seria essa categoria de trabalhador rural. Sempre se contava uma história aí, numa dessas, quando começaram as associações, as ligas camponesas a ocorrer, em certo momento se perguntou num debate, né, a um político de Pernambuco, que também era grande proprietário rural, né, se perguntou pela situação dos camponeses na fazenda dele. Ele disse: na minha fazenda não tem camponês, só tem caboclo. Então era isso. Ele não se reconhecia, né, que houvesse uma classe, né, que houvesse uma categoria, né, que houvesse interesses comuns unindo as pessoas. Então, se recusava essa dignidade mínima, né, de ser reconhecido socialmente aquela que, naquela época, representava a maioria da população brasileira, né? Nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, e esse encontro basicamente vai ser para isso, né, ouvir os depoimentos desses companheiros, né, dessas pessoas que foram tão importantes, né, na construção, né, do movimento de trabalhadores rurais no Brasil, e que acho que... Sou órfão de pai e mãe, que, conforme eu disse, 6 anos meus pais morreram. Minha mãe morreu de parto, meu pai morreu de febre maleta, uma febre que dava no estado de Minas, no norte, lá na beira de São Francisco. Em 1948 eu vim para Nova Iguaçu. Zé Matias já tinha associação de lavradores em Nova Iguaçu. Aí, nessa época, eu vinha fugir de Volta Redonda, porque tinham fechado o Partido Comunista naquela época, em 48, fecharam o Partido Comunista, e todos nós que morávamos, uma ressalvazinha, naquela época só foi perseguido só os que eram do Partido Comunista. Hoje não, foi perseguido uma série de gente, com o companheiro aqui também, e uns outros aí, foram perseguidos que não tinham nada a ver com o Partido Comunista, não é o caso do companheiro, né? Tem um monte de companheiros só porque ele tinha um pensamento, comprava a tribuna da imprensa, ou a imprensa popular, era comunista. Então, naquela época, nós tivemos que fugir de Volta Redonda, sair de Volta Redonda, vim para Nova Iguaçu. Eu sou Laerte Bastos, nasci em Itaperuna, em 1928, e eu tive ligado ao meu pai, que era camponês, que tinha um sítio e tal, então no trabalho rural, até a idade de 20 anos, mais ou menos. Foi quando a gente veio aqui para a Baixada. E aí ficamos aí, tal, cuidando da vida e tal, com dificuldades, mas quando foi em torno de 60, 61 mais ou menos, nós, pela vocação camponesa que a gente já vinha trazendo no sangue, fomos para Fenemê. Eu fui para Fenemê, já casado, recém-casado. Fui para Fenemê, porque nós sabíamos das barbaridades que acontecia lá na Fenemê. Fenemê é a Fábrica Nacional de Motores, que tem uma grande área lá, que é uma área do governo e que tinha uma grande quantidade de poceiros, e cujos poceiros eram muito perseguidos. Então a gente foi para lá para tocar, para trabalhar realmente um sítio, mas também com essa intenção de a gente vai lá e vamos falar com os companheiros, quem sabe e tal, essa coisa toda. É uma satisfação muito grande rever, né, muitos da luta do passado. Conheço pouco, mas tem bastante que eu conheço aqui. Tenho 53 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa que, né, para onde eu vou, ando muito, né? E ela está sempre em casa cuidando das suas obrigações, 30 anos de casado, né? E que as esposas do dirigente sindical sofrem muito, né? Porque eles têm que sair, a gente é convidado, a gente sai, né? Para diversos lugares. Não tive o privilégio que vocês tiveram de estudar. Não tive 1 ano de estudo ou menos, 2 meses de estudo. Aprendi apenas a fazer meu nome, para não ser analfabeto de vez. O meu português é aquele português de 200 anos atrás, mas que todo povão entende, que é luta, é dificuldade da vida.
somos de uma família pobre. Tivemos diversos trabalhos escravos. Meu pai fez 35 mudanças quando eu era, já que eu tinha conhecimento, né, da vida. Já naquela época, o sofrimento do trabalhador rural era muito difícil. As mudanças eram em lombo de animal, em tropa, porque não existia condução. Era trilha, já naquela época era trilha. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. As embarcações, né, era a pé ou de cavalo. Porque ninguém tinha o privilégio de ter ao menos uma bicicleta. Quem tinha uma bicicleta era pessoas de bem. Vivíamos no Espírito Santo quase toda a minha vida. Vim para o estado do Rio de Janeiro no ano 70, à procura de terra, porque sabia que aqui tinha um movimento das terras. Aos 9 anos de idade eu tive a minha primeira luta contra a escravatura. Porque já tinha terminado a escravidão, mas a escravatura continuava e continua até hoje. É só a gente olhar um pouquinho, a gente ver como ainda existe pessoas escravas. E naquela época, não era diferente de hoje, meu pai era escravo. Ele trabalhava em uma fazenda, onde ele tinha que roçar o roçado, tirar a lenha para o patrão, e depois ele plantar milho, ou feijão, qualquer mercadoria de planta branca, para o patrão. E uma dessas vezes que ele plantou o milho, nós fomos lá na roça, a gente diz aterrar o milho. Nós fomos limpar o milho, mas pegava terra no pé do milho, então diz aterrar o milho. E quando nós terminamos de aterrar o milho, de limpar todo o capim do milho, deu uma chuvada e no dia seguinte nós tivemos que plantar capim para o boi do patrão, dentro do milho que nós tínhamos terminado de limpar ontem. Hoje nós tínhamos que plantar capim novamente. E eu resolvia não plantar o capim. Eu disse para minhas irmãs que eu não plantava o capim. Mas meu pai foi um homem que criou a gente com muito carinho, nunca tinha batido num filho. E ele disse para minha irmã, se eu não plantasse o capim, que eu ia levar uma surra. E eu então disse a ele que eu levava a surra, mas eu não plantava o capim. E as carroçadas de capim começou a chegar, e as minhas irmãs plantando, e eu ranquei o capim, todos que elas plantaram, enquanto ele foi buscar outra carroçada, eu ranquei o capim e coloquei tudo no monte. E fiquei perto do monte de capim, porque eu sabia que eu ia apanhar, não precisava correr, que eu ia apanhar. E quando ele voltou, perguntou para minha irmã mais velha, que é isso aí? Ela disse, é o capim. Quem botou esse capim aí? Quem arrancou? Ela disse, foi Rosa. E ela me disse, você vai apanhar. E eu fiquei parada esperando. E ele pegou as enxadas, pegou as ferramentas e disse para minhas irmãs, vamos embora para casa. Porque Rosa hoje me deu uma lição. Eu nunca mais eu vou plantar capim na roça de fazendeiro. E levantou, apanhou a gente, foi embora para casa. Chegando em casa, ele disse para minha mãe, Dona Esté, eu vou sair daqui agora e vou arranjar um sítio para me morar. E quando o fazendeiro soube que papai tinha saído da roça, porque eu arranquei o capim, e papai já estava saindo para arrumar a terra para morar, ele foi depressa lá em casa e pediu a papai que não fosse arrumar a terra para morar, que ficasse ali, e que não plantasse mais o capim, mas não dissesse aos outros rendeiros que tinha acontecido aquilo, porque os outros iam seguir o meu pai. Então eu ganhei essa luta com 9 anos de idade. E daí me veio um vírus na cabeça que nunca mais eu parei de lutar. Continuei lutando. Obrigada. Continuei lutando ao meu jeito, sozinha, mas continuei lutando. Por causa da pobreza e da miséria, apesar de meu pai ser um pequeno proprietário, mas é terra de morro, terra seca. Em janeiro de 1952, eu vim para o Rio de Janeiro ver se consegui algum respaldo melhor para mandar alguma coisa para a família em casa. Nós
11 irmãos, 7 homens e 4 mulheres. Só temos hoje, restamos 3. Eu, por ser da área rural, nascido, eu até hoje deu para me recordar que não é só, quando via a gente, eu só via falar em lavoura de cana, né? A gente muito sacrifício lá em campo. Filho de trabalhador rural, um sítiozinho, 4 alqueires para 8 irmãos. E a gente trabalhava, comecei a trabalhar aos 8 anos. Já estava lá no Porto da Cana e também trabalhando na lavoura temporária com meu pai, com a minha família. E a gente tinha uma família pequena, eu o filho mais velho. Eram 8 filhos, 11 filhos, 7 mulheres e 4 homens. Meu saudoso Francisco Silva, mas junto com o Joaquim Antônio e também o companheiro Brau, o companheiro Paulo Amaral, deve ter participado também na ajuda de formar a Associação Lavradores de Duque de Caxias. E formando a associação, a primeira coisa que eles discutiram lá foi o seguinte: da partir de hoje, todo que for sócio da associação, que tem sítio aqui dentro da São Lourenço, não dá mais meia para o Getúlio Moura. Aí o Getúlio Moura imediatamente o que faz? Vai em Caxias com o juiz de lá, requer um despejo para a Fazenda São Lourenço, para queimar todos os barracos daqueles que não davam meia para a fazenda. E chegou lá o oficial de justiça, o senhor Altamiro, Pernambuquinho, o rifle dele estava de pendurado lá na cabeça do pau, debaixo da bananeira, que o oficial não viu, né? Ele estava oficial e mais 2 praças com ele. Chegou e falou assim: olha, nós estamos aqui trazendo esse papel que está aqui, é uma ordem de despejo. Todas essas casas que estão constando aqui vai ter que sair 24 horas. Se não sair, nós vamos queimar as casas com tudo dentro. Pernambuquinho falou para ele assim: olha, meu amigo, o senhor pode levar esse papel de volta e dizer lá para o seu chefe que daqui nós só sai morto. Se tiver, quem carrega, se não tiver, nós fica aqui mesmo. Ele falou assim: bom, então você não vai ficar com o papel. Eu disse: não. No outro dia, veio o caminhão da polícia, certo? Nosso policial. E o sargento falou assim: ó, eu vou mais o tenente, mais 2 soldados, nós vamos ali numa casa que tem ali, que o italiano já dedurou. Que é para nós, a primeira casa que ia ser queimada era do senhor Elísio, o cara que morava ali 30 anos na beira daquele rio, um bananal. Ele tinha um abelheiro, sabe que a abelha de Europa quer fazer mel? Ele faz dentro de uma lagoa assim, ele prega aquele pau, pega uma tábua, bota os cachorros assim, por causa da formiga. Tinha uns 20 cachorros daquele. E que a polícia chegou, ele estava sentado assim com um prato de comida na mão, já. Os caras chegou, chutou o prato da mão dele, amarrou ele pé e mão, botou dentro do caminhoneiro, botaram gasolina no abelhal dele, queimou as abelhas todas, roubou os porcos, galinhas dele, jogou tudo dentro do caminhão e levou. Aí já estava reunido Pernambuquinho, Henrique, Orlando, seu Ernesto. Aqui tem 13 nomes: João do Capixaba, Filho do Capixaba, Getúlio, então, um montão lá. Aí chegou o seguinte: qual é a casa que eles vão queimar primeiro mesmo? Do Henrique. Então nós vamos começar a trabalhar agora de noite. 10 horas da noite nós fomos para a casa do Henrique, tirou a família dele para outra casa, arrancamos as coisinhas que ele tinha. A cama não deu para arrancar porque é enfincado no chão, sabe como é que é? Que a tarimba que eles fazem? Mas tirou a roupa de cama e ficamos aguardando ali. Fizemos trincheira por lado de cima, para não dar fogo cruzado, nós dividimos 13 pessoal, nós fizemos 13 pontos. Aí 9 horas da manhã eles chegaram, deram ali uns 40 e tantos tiros ali, parecia até que sabia que nós estávamos no meio do mato. E o Pernambuquinho tinha falado assim: olha, eu vou dar o primeiro tiro. Ninguém atira sem minha ordem. Eu vou comandar esse troço que está aí. Nós temos que ganhar essa parada, tudo bem. Aí o oficial de justiça chamou o Pim chamou o Ari, que era o caguete, falou assim: Ari, traz o machado. Aí o Ari chegou com o machado, cortar o esteio. Qual que é o esteio? Ele levantou o machado. Ele levantou a segunda vez, o cara foi na maçã do peito, bala 44, deu um tiro no peito dele, ele caiu para um lado, um machado caiu para o outro, e os caras começaram a gritar: pelo amor de Deus, não mata nós temos filho para criar, nós temos 4 homens de lá, e rendemos ele. Tiramos tudo que ele tinha. E botou os que estavam machucados, baleados, que estavam mortos, botou para dentro do caminhão,
E o sargento falou umas besteiras, o Pernambuquinho deu uma coreada na boca dele, quebrou o dente do cara, e falou, ó, vocês vão embora e não volta mais aqui não, porque se vocês voltar aqui, vai morrer todo mundo. Meu irmão, dentro de umas 6 horas, por aí assim, nós já tinha 2.000 homens armados dentro da fazenda São Lourenço. Nós pegamos um bambu, botamos uma mantiqueira, levantamos uma bandeira vermelha lá na ponta. Aí o jornal Dia, até pouco antes eu já tinha esse jornal, escreveu assim, Xerém pé de guerra. E era pé de guerra mesmo. Aí o falecido vereador Barreto, que era muito ligado com a gente lá dentro, você conheceu o Barreto? Conheceu? Aí ele chegou e a tropa estava em Mantiqueira, no comando ainda do tenente Coraci. Meu pai falava tanto nesse tenente, que era bravo com o adversário. Aí o cara falou para ele, ó, meu filho, vocês não vão lá não, se vocês for lá, vocês vão ter que matar muita mais, vai morrer mais da metade de vocês, vai morrer, que eu tenho certeza. Resultado. O que aconteceu depois daquilo ali, quando eu disse que nós fizemos 13 pontos, porque o governo, falecido João Goulart, ele desapropriou as fazendas. E nós ficamos ali trabalhando em comissão, formamos comissão para endireitar sítio, dividir sítio, consertar as coisas. E outra coisa que nós queremos dizer é o seguinte, que antes deles dar o golpe de 64, nós já estávamos fazendo a revolução era nossa, nós só não tivemos condições de ganhar lá na bala porque não tinha preparo. Mas nós já estávamos revolucionando o nosso trabalho. O Bravo acabou de falar aí, da onde vinha a nossa luta. E a nossa luta é dessa aí, meu filho. Reforma agrária já, no peito, na marra. Essa que nós queríamos. Não é aquela reforma agrária que eles querem dar aí, passando batão no bico dos outros. Né? Essa reforma agrária que eles fazem querendo passar batão no bico dos outros, esse batão docinho, para adoçar a dizer que aquilo não é reforma agrária. A reforma agrária que nós queremos é que você bota o homem no campo e sustenta ele, dá alguma coisa para ele poder desenvolver, pelo menos no primeiro ano. Luta de terra, que eu chamo de abençoada, a luta da terra, e chamo de amaldiçoados os grileiros que fizeram com que nós passássemos tanta perepeça. Porque nós começamos a lutar por causa dos grileiros, que nos perseguiam demais. Era uma perseguição terrível. Cada grileiro que vinha fazia pior do que o primeiro que já tinha feito. Como tem aqui, por exemplo. O Dácio Pereira de Souza, primeiro foi o Antônio Paterno, mas eu vou deixar para o fim, para dizer. O Dácio Pereira de Souza foi contratado pelo Antônio Paterno, Félix Valadares e João Zeca. Se retirasse os trabalhadores rurais da fazenda da Caveira, eles tinham uma determinada quantidade de terra doada pelo grileiro para que tirasse a gente. E eles começaram a perseguição para tirar a gente. Eu sou um dos fundadores da UTAB. No primeiro congresso realizado em Belo Horizonte, do estado do Rio de Janeiro, nós levamos 300 e poucos camponeses e desfilamos pela rua de Belo Horizonte até chegar lá na Secretaria de Educação em Belo Horizonte. Fizemos um hino de homenagem àquele congresso. E ali se fundou, depois, posteriormente, a CONTAG. Que sou também suplente do Conselho Fiscal da primeira CONTAG. Hoje não. Hoje sou apenas um vibrante admirador. Seja quem estiver lá na diretoria da CONTAG, eu sou CONTAG, eu não sou fulano nem voltando, eu sou a CONTAG. Porque eu passo, mas a entidade fica. Participamos junto com Pureza, junto com outros companheiros, para que nós tivéssemos uma confederação, que na época era a CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Depois é que veio a CONTAG. Foi uma luta difícil inicialmente, para uma composição de chapa, e o companheiro Pureza achou que foi prejudicado, porque a gente tem que fazer uma composição e a unidade, e a turma de Minas Gerais queria rachar, e a gente teve que conciliar e não rachar. Porque não queria, que a igreja não aceitava que a gente elegesse Lindolfo. Né? Nossa, a igreja sempre foi, a coisa comunista não aceitava. E depois o próprio João Goulart chamou a mim e disse, olha, não era para ter eleger Lindolfo, não. Para mim não gostou.
como o presidente da Supra, João Pinheiro Neto. Mas a gente tinha poder de decisão. Não é que a gente fosse amigo de Goulart, mas que Goulart mandasse no movimento sindical. Nossa, ele não mandava. Como Miguel Reis não mandava em Pernambuco na federação, era com amigo, né, Zé? Mas não mandava. Os apoios. Nós estávamos sempre solidários com esses companheiros lá em Capivari, que é uma área pegada. Então, veio uma hora de despejo, tudo pegado lá na nossa... Veio uma hora de despejo para despejar o pessoal de Capivari. Olha, quando ele falou ali de solidariedade, era isso mesmo. Quer dizer, Capivari estava lá, nós podíamos deixar, né? Mas quando a gente soube que eles estavam despejando, e mais, com sinceridade, não há exagero nisso não, e Braulio sabe que é verdade. Você via lá, você participava, não sei dizer. Botando fogo, tirava o cara e botava fogo na casa, com as coisas dentro. É uma coisa. Aí esse dia eu estava com a Ilha, nós passamos numa aqui e disse assim, rapaz, isso não pode acontecer, isso é o fim do mundo. Nós tínhamos um sistema de avisar que avisava rapidamente todo mundo, né? Aí avisamos e fomos para lá. Olha, para encurtar a conversa, nunca mais houve despejo lá no Capivari. E ali era terrível, né? Nunca mais houve despejo. Nós pusemos, digamos assim, um respeito na coisa. Falei, peraí, não pode ser dessa maneira, tem que nos respeitar. Se querem alguma coisa, vamos discutir. Mas assim não pode acontecer até a Revolução. Quando foi na Revolução, aí não teve jeito. Nós ficamos aguardando, porque, digamos, nós éramos a direção do negócio. Então a gente achava, não, vamos ver até o último instante, ainda pode haver uma reação, e nós estamos aqui e tal. Mas quando a gente viu que estava cercado, não tinha mais. Então nós entramos na mata. Quando eles viram a gente, eles deram aquele alarme policial, aquela coisa, aquele jipe do exército, aquela coisa toda. Mas eles não podiam entrar porque era acidentada a área que nós estávamos. Eles estavam na estrada lá fora. Viram a gente que não. Aí nós entramos na mata, fomos sair do outro lado, fomos sair lá na casa do avô do João, e dali nós tivemos que fugir. Pois bem, isso foi um lance, tem muitas coisas miúdas aí, choque e tal, essa coisa toda. Prendemos lá o comandante lá da polícia, né? O sargento, né? Mas por arbitrariedade, ele foi lá armado, fazer coisa, aí a gente prendeu, tomou a arma dele, aquelas coisas todas. Tem muitos lances interessantes, assim, lance pitoresco até. Mas que era sempre no sentido da organização. Montamos lá organizações, está vendo? Aparece, olha só, aparece um tal de Padre Aníbal, saiu de Nova Aurora, chegou lá no Capivari e, escuta só, ele e o tal Russo Zé Maria, que é dono do mercado de Nova Aurora, chegaram lá e viu, falou assim, poxa, mas isso é uma pena, engraçado, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo para dar leite para essas crianças? Aí o cara falou, nós temos que ir, nós estamos aqui imprensados, né? Que apareceu um meio. Aí ele falou assim, olha, se vocês quiserem passar a liderança para minha mão, não vai faltar comida nem leite para essas crianças. Isso eu garanto agora. E ele de batina preso. Aí o Armar falou para ele assim, como? Ele levantou a saia assim, com isso que está aí, 2,45 na cintura e uma biba na mão. Aí pegou o revólver, e mostrou para ele, esse que está aqui. Tá bom. Passaram o mal bem e deram a direção para ele. Ele falou assim, olha, não vai faltar leite nem comida para essas crianças aí. Nós vamos sair agora. Quem tem um caminhão por aí? Sabe onde tem um caminhão aí? Aí o cara falou, tem um crente ali, tem um caminhão ali. Vamos lá. Chegou lá, falou com o crente lá, disse, nós viemos aqui, que nós precisamos do seu caminhão. Vamos fazer um trabalho, arrumar alguma coisa de comer para aquele pessoal que está despejado ali. Aí o cara falou assim, mas o pessoal crente não pode fazer um troço desse. Isso aí, sabe como é que é? Essa conta é a lei do Senhor. Aí ele levantou a saia, arrancou o 45 e falou para o cara assim, digo, olha, você está vendo aqui? Essa Bíblia aqui que manda para o céu. E esse que está aqui que manda para o inferno. Aí você escolhe, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Aí o cara, diante da... Quem é crente, mas tem medo de morrer também? Ele falou assim, não, tudo bem, a gente vai. E aí que começou a miséria toda. Está faltando leite para as crianças, certo? Nós vamos agir agora. Pegamos a caminhonete, fomos lá na Fragnação do Motor, ali pelo onde está o Zé Jarba,
Um português, ele tinha uma vacaria lá, e chegou lá e chamou o português veio. Ele falou, olha, nós estamos com o movimento do Capivari, tem muita criança lá precisando de leite, de comida, e você vai arrumar uns leites aí para a gente levar para aquele pessoal lá, não sei o quê. Aí o português virou para ele, mas Ricardo, tu acha que eu estou aqui para sustentar o vagabundo? Assim mesmo que ele falou. Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, não, tudo bem. Mas é teu nome? Manuel. Eu, Manuel fulano de tal, declaro que doei para o movimento de Capivari, 80 vacas leiteiras, 9 no via de corte. Assina aí. Eu digo, sim. Ó, se esse aqui não der, tem mais esse, arrancou os 2. Você vai assinar? O cara assinou. Toca o gado, levou a gadaria do cara, tudo pro Capivari. Vaca, é uma aberração para a estrada. Foi aquilo. Então os companheiros falando assim, eu escutei agora que o Tenório agora partiu para a terra. Aí eu disse, mas partiu para a terra como? Ele só leva o calorinha debaixo da capa, em Caxias. Disse, não. Disse que ele arrumou aí 6 fuzileiros naval, com trabalhar tudo a paisano e mandou ir para Mangé. Entrar na América Fabril, que é a maior grileira do município. Aí eu cheguei, companheiro. Aí um ficou meio estranho assim, o senhor escutou alguma coisa que nós falamos? Disse, não. Escutei mais uma coisa muito boa, hein? E vocês têm terra, têm onde morar? Não, nós estamos desempregados. Eu digo, vamos arrumar trabalho para nós? Ele disse, como que você vai arrumar trabalho? Nessa conversa que você falou aí do Tenório, serve para mim, serve para vocês. Vamos topar amanhã cedo, vamos ponhar o trem aqui e vamos subir, direção à Raiz da Serra. Aí subimos para lá. Aí saí fuçando, digo, vou andar a pé. Paraíba é 2, aí chamei mais 2, fundamos a pé, andamos 1 hora. Aí chegamos num lugar chamado Vala Preta. Aí vimos o Marco da América Fabril, Vala Preta. Aqui. Para lá, o Marco, Casa do Marco. Fazenda Conceição do Suruí. Aí fomos andando e encontramos um cara lá que dava terça pro fazendeiro. Terra pra caramba no mato. Eu digo, e essa terra aí e tal? Assim, assado, não pode invadir. Estou invadindo aí, não pode. O homem é brabo, mora no Rio, em Copacabana. Eu digo, então é bom. Ele faz o quê? Ele é dentista. Então ele já estava ocupado, né? Eu já subi no outro dia com meus irmãos, com foice dentro do saco, pão, mortandela, e entramos na terra, meu companheiro. Entramos para dentro, uns 500 metros. Roçamos primeiro, derrubamos uma quadra de 40 metros quadrados. Depois arrumamos, fizemos até umas camas de cambão e cipó atonçado, porque a cama que a gente tinha não dava para todo mundo. 6 horas da manhã, aí o Machado comeu. Quando foi 4 horas da tarde, já estava com 1 hectare no chão, já estava tudo roçado por baixo, ele foi roçando devagarzinho, né? Aí começamos a plantar, daí a petição do grileiro. 15 dias chegou 2 jagunços, garrucha, lapote, 38, cigarro de cano para baixo, um que coisa hoje é meu amigo, está lá na fazenda. Também aconselhei o Inca, ele mora de favor lá numa casa da fazenda, que hoje é colégio, não tem título de terra nem ganhou terra. Digo, se é safado, vai morrer, não vai deixar terra para ninguém. Um dos maiores momentos da minha vida foi no coletivo Santa Alice, lá em Itaguaí, onde era um coletivo Santa Alice, terra do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, na época de Getúlio Vargas, que dava para os estrangeiros morar, e lá deu para os espanhóis. Ali foi que eu travei a maior barreira, eu com os outros companheiros, eu sozinho não falo nada, é tudo acompanhado com os companheiros. Tem lá gente que também deu endereço a algumas pessoas que moram lá ainda, e lá nós estávamos a maior luta. Ficamos entrincheirados, depois fizemos uma marcha para o Palácio Laranjeira, fomos recebidos por João Goulart, está compreendendo? Aí o João Goulart mandou o coronel, nesse dia que o coronel foi, o pessoal, o importante nisso aí, foi que o pessoal de Pedaliza, que tinha sido beneficiado por todos nós naquela época, alugaram o caminhão e foram para Santa Alice ajudar os companheiros que estavam sendo despejados lá. Quer dizer, foram para lá, impediram o despejo, hoje a fazenda lá está tranquila lá. Então foi uma experiência muito grande que nós tivemos naquela época lá. E eu não sei se é por modéstia, ele não gosta de falar no eu, né, isso é comum, mas ele se esqueceu de dizer as vezes que ele foi preso.
E uma das quais ele saiu, o DOPS era em Niterói, e ele foi igual, desculpa a expressão, igual um bicho amarrado numa corda dentro da barca, todo mundo olhando, e o Braulio foi levado para Niterói. Eu sei disso tudo porque eu nunca consegui ser amigo do Braulio, do Laerte, né? Eu amo essas pessoas e são meus heróis. Por isso é que eu estou pedindo essa dica. Eu estava lavando batata, que na beirada do sítio que eu morava, passava o Rio São Pedro. Eu estava lavando as batatas e o capitão Brito chegou, olha, você está preso mais uma vez. Eu falei, mas capitão, não estou fazendo nada, já paguei e tal. Aí ele disse, não, mas você vai preso outra vez. É porque você não está fazendo nada, você vai preso. Então, tá bom. Aí eu ia para lá. Quando chegou nas barcas, nós estávamos gemados. Aí eu levantei e disse, olha, companheiro, eu não estou aqui, não sou ladrão, nem sou assaltante, não. Estou aqui porque eles defendem os trabalhadores rurais. Aí o camarada me deu um soco na boca, arrebentei meu dente, eu já não tinha dente bom mesmo, arrebentei meu dente e tal. Fui levado para a DOPS, na DOPS em Niterói. Fiquei preso lá, está constado isso aqui, no meu habeas data, que vocês devem saber, a habeas data está a vida política de todos nós que temos vivência política, está ali. Eu recebi uma homenagem do Pinot, porque teve 960 e poucas páginas da minha vida política em todos esses anos que eu tenho aqui. Está lá, o Paulo Amaral tem conhecimento, o Heraldo, estou esperando ele na minha casa para mostrar para ele, tem coisas do arco da velha naquele habeas data. Tem nome de pessoas que já devem ter morrido há muito tempo, mas está lá o nome deles, que lutou, que isso, tal. Então, fui para Niterói, fiquei preso em Niterói, e lá eu sofri os horrores lá no DOPS de Niterói. Chamaram um médico para me examinar, aí constataram que eu estava com problema de doença. Aí depois de uns 5 dias mais ou menos me libertaram. Voltei novamente, mas continuei a luta. Quando veio o golpe, a gente botava o radinho e então dizia, agora, já foi tomado, e o coronel, o capitão, aquela turma de mina desce, aquele negócio todo, e a gente ouvindo lá no radinho. Daqui a pouco, Miguel Arraes, né, está sendo arrastado, o Julião e tanto aqueles companheiros todos, e lá no campo, a gente ouvindo aquela história. Vocês não queiram saber que emoção era, porque a gente acreditava muito na eleição de João Goulart, né? Naquela caminhada. Nós já estávamos ali discutindo o salário mínimo, era outra coisa, quer dizer, era um outro modelo que dava para a gente, né, trabalhador rural lá no campo para tal. Então nós estávamos lá na época de 31, para garantir o João Goulart. Nós tínhamos ligação com o sindicato da Petrobras, tive uma ligação com eles e tinha companheiros lá do sindicato também. Então, nós mobilizados, esperando, tinha condição de fazer o enfrentamento. Então, todo mundo na região, Braulio, São Lourenço, Capivari, Fábrica Nacional de Motor, todo mundo se organizou lá como pôde, a coisa, e ficaram naquela expectativa. Só que quando foi no dia 31 de março, já de madrugada e tal, assim, quando a gente soube que jogo lá tal, que houve aquilo que todo mundo sabe, nós também desmobilizamos. E alguns de nós, uns 6 mais ou menos, inclusive o Pureza estava lá. Estava o Pureza, o Félix Escobar, estavam lá também. E tinha outros companheiros, um companheiro da Petrobras, e ficamos escondidos por ali, quer dizer, mesmo assim. Mataram o Tchonã, mataram o Manuel Mangueira, mataram o Elísio, mataram o Zé Moco, mataram o Tarugo, mas eles faziam, cada um eles faziam de uma forma. O Elísio, eles sumiram com o corpo do Elísio, depois nós soubemos que eles colocaram dentro do rio, num rio que tinha lá no lugar lá, esqueci o lugar agora no momento. O Manuel Mangueira, até hoje a gente não sabe do corpo. O Zé Moco, o homem saiu com a enxada para ir para a roça, até hoje não voltou. Fui levado para as matas para contar 1, 2, 3, contaram até 2, que se contasse 3 não estava aqui. Lá para Boca do Mato, onde ligaram do Anésio Dias de Freitas, que é o presidente do sindicato da Sorvacacu. Me levaram para Nova Iguaçu, para Nilo Peçanha, tem aquela praça, me deixou lá de cá e foi para lá de lá. Também tiraram nas costas, eu não fugi. Voltaram lá mais bravo do que o bicho ruim, o pitbull.
deixei para você fugir, você não foge, por que você não foge? Eu não fujo porque eu gosto de respeitar a autoridade. Respeitar a minha vida. Porque se aquilo pega 2.000 metros de distância, 300, 200, 300 metros, já foi mole para ele. Aí voltaram revoltados. Aí quando botaram cela gelada, botar sem comida, dando lavagem todo dia. A primeira comida que eu comi na coisa foi da Vilma, mulher, esposa do cara de cavalo, que era um bandido, foi matado em Cabo Frio. Então perderam a Vilma, que a Vilma tinha matado a Penha, para servir de testemunha a favor dela. Essa mulher chorava, ela amava o seu marido. Chorava muito. Foi a primeira comida, ligaria um batata, não tá bom pro preso? Mas o resto era lavagem. A água que eu bebia, da caixa d'água, aquela que recebe todo o impacto da coisa, aquela que eu bebia, porque senão morria. Para não morrer. Molhava a mão 3 dias, 70 e poucas horas. Essa foi a minha vida no estado do Rio, tratado por dignidade pela polícia da ditadura. Essa história do Marquês eu conto de outra maneira. Eu vou pedir a vocês, se vocês me permitirem um pouco da sua atenção, eu vou te contar uma história que se deu lá no sertão. Em Cabo Frio, em São Pedro, onde vivem os lavradores, por causa de tanta injustiça, nós tornamos lutador. Foi na década de 50, nós começamos a lutar contra um grupo de grileiro que veio para nos expulsar. Conhecido por Marquês, um tal de Antônio Paterno, quis transformar nossa vida quase num verdadeiro inferno. Chamou o velho Severino e o senhor Marcelo Gaspar, quando foram para a Garrenda, para um tal papel assinar. Os velhos não aceitaram a ordem que estava lá. Vocês só vão tomar água se meu jagunço mandar. Tira o cachimbo da boca, você não pode fumar. Se não obedecer às ordens, já pode se retirar. Tinha 2 meninos menores, que iam os 2 meninos para pagar 2 dias de cada um para fazer um dia de um adulto. Os 2 meninos menores responderam sem demora: ou os velhos ficam aqui ou todos nós vamos embora. Pediram para Santo Inácio que nos cubra com seu manto, pois José Joaquim Silveira e o menor Afonso dos Santos. Saímos dali para casa, pensamos numa união. Chamamos trabalhadores e fizemos uma reunião. Uma palavra de ordem. Nunca mais pagamos renda. Morre a palavra patrão. Todos juntos lutaremos por um pedaço de chão. E estamos lutando por esse pedaço de chão até hoje. Mas nós vamos chegar lá. Deus quiser, nós chegar lá. Saí lá do querido Goiás. E hoje completo uma semana. Vi gente boa demais. E histórias de luta, que bacana. Quanta beleza, quanta alegria, quanta tristeza na memória camponesa. Começamos com garfos, mas clamava por colher. Vovozinha, vovozinha rosa, tu és mais que um homem, és mulher. Vamos, Brasil, não esqueça sua história. Sou jovem, mas já trago na memória que a coragem sempre paire em nossa cabeça. Mudemos a estrutura para que o nosso povo cresça. De último para primeiro, louvo o Rio de Janeiro. Mas a reforma agrária não é só do carioca. Trazemos o chimarrão, trazemos a tapioca. E aqui trago Articum e Piqui e finalizo a prosa. Peço, todavia, um beijo da guerreira Vó Rosa. Nos anos 75, o primeiro movimento para nós conseguir a fazenda São José da Boa Morte novamente, onde ele falou da luta que eles tiveram em São José da Boa Morte. Aquele grupo e começamos a convidar o povo. O nego tinha medo da polícia. Ah, mas a polícia foi lá. A polícia foi, mas nós não estávamos na mata, porque eles foram, né, num dia, eles achavam que nós íamos naquele mesmo dia, nós não íamos, era uma estratégia nossa, né? E ali nós tinha o padre Joaquim acompanhando a gente. Todas as vezes que nós estávamos no mato, o padre Joaquim estava lá, tá? Com a sua equipe de advogados e matando mosquito, com aquele troço com folha para espantar mosquito, porque aquilo era mosquito assim, naquelas matas. E nós lá dentro, roçando,
que o nosso negócio era plantar, mas tinha que fazer pressão na ditadura, né? E estava na mão do fazendeiro, não tinha nada desapropriado ainda, então nós invadimos mesmo. Você vê que nós lutamos de 75 a 81. E o companheiro Heraldo, toda semana está aí o companheiro Heraldo, que era o presidente da federação. E que lutamos muito, fomos ameaçados de morte muitas das vezes. E que fomos 89 presos. E que o companheiro Heraldo estava sempre na luta, junto com a gente, nessa luta, nessa batalha. E que conseguimos, 11 horas da noite, ser libertos. E aí tinha um grande grupo de camponês fora, juntou o povo da cidade. Heraldo com toda, né, com toda a sua equipe, com todos os seus líderes, com todo esse povo que estava junto a nós dando apoio, né? Foi a imprensa, também foi para lá, porque a imprensa quer bagunça para poder mostrar, né? Eles acham que é bagunça, mas isso é provocado pela fome. A fome é plantar, o homem do campo está lá plantando, não só para o sustento dele, mas também para a cidade. Que somos nós que tratamos da cidade. São agricultor familiar que trata da cidade. Cada um plantando o seu, o resto vendendo na seasa. Isso é uma vergonha nacional. Mas conseguimos a desapropriação mesmo na época da ditadura. Que temos homens ainda que tá aí, são a raiz dessas lutas, que hoje está aqui, que nos a todo mundo Deus já levou. Né? Muito já se foi. Muito já se foi. Mas que estamos aí com a raiz dessa luta ainda. Fazenda Conceição Suruí. Despejo dessa vez, o juiz disse que não aguenta mais, vai ser o último. Ô senhor Mandão, telegrama agora. Hoje é mais fácil, era computador, naquela época ainda não era tão coisa. Pô, juiz, ou lá o pessoal só vai sair morto. E pior, vai botar culpa em quem? Presidente do sindicato. Eu estou em Brasília agora, companheiro da FETAG, companheiro da CONTAG, avisando para o senhor. Porque lá só vai sair morto. Vai botar a culpa em quem? Então o negócio de dizer que é comunista, que é subversivo, não é. Falta de cumprimento da lei. A legislação está aí. Aí falei com ele mais, olha, o senhor tem que fazer para valer. O senhor ministro, o Moura Cavalcante já enrolou nós, já teve na presidência do INCRA por mais de uma vez, teve aqui no Ministério, e só promessa. Quando faz muito é uma cartinha, agora não dá mais. E eu não quero chegar em casa e ver meus filhos mortos, ver a família do vizinho. Nem quero saber que também foi uma chacina lá. Aí ele coçou a cabeça, companheiro. A CONTAG está me cobrando isso toda semana. A CONTAG, a FETAG, lá do RJ. Aí ele coçou a cabeça e falou, não tem mais jeito. Pode ir embora consciente, considera que a fazenda está desapropriada a partir de agora. Aí chamou o assessor. Mesmo assim, quando eu cheguei no outro dia, saímos de Brasília cedinho, eu e o Heraldo, que eu peguei, soltei no Santo Domão ali, aqui no Galeão. Heraldo foi para Niterói, tinha deixado o carro dele ali embaixo, e eu peguei o ônibus para Piabetá, direto para... Tinha que andar 2 pontos do ônibus lá em casa, 2 quilômetros a pé, 3 a pé, pelo lado que eu soltei. Contei companheiro com a trouxa na cabeça, outro empurrando porco, outro puxando a éguazinha, mulher chorando, criança desesperada. Eu digo, não, olha, com fé em Deus, todo mundo volta para casa e a polícia acampada lá na Conceição, do campo de bola, vai entrar na área. Todo mundo indo para casa, tranquilo, consertar, trabalhar, lutar. O ministro me garantiu, se alguém entrar, nós agora temos o direito de matar, porque o homem me garantiu que eu tinha companheiros de testemunha, 2 advogados da CONTAG, um diretor e o Heraldo da FETAG Niterói. Só ligar para ele, porque ele confia. Tudo é testemunha nossa. Vim embora tranquilo, que daqui não vai sair ninguém. Pode considerar, nós somos donos da terra a partir de hoje. Rapaz,
Teve um senhor, na idade que eu estou hoje, eu estava mais novo naquela época, 76. Jogou as trouxas no chão, me botou nas costas. Não, meu filho, eu vou te carregar até em casa. Eu morro assim, ó, para virar para o outro lado. Eu me lembro que nos anos 80, a gente, quando foi feita uma reunião disso, a gente usava sempre o mesmo exemplo. Nessa luta toda que vocês fizeram antes dos anos 64, 23 fazendas foram desapropriadas. De 64 a 80, uma só, que foi essa que o Antônio Ernesto contou, toda essa luta aí de Conceição do Suí, só essa foi efetivada, todas voltaram para trás. Então, tudo, inclusive, a gente usava até como exemplo que aquelas que voltaram para lá viraram os depósitos de cadáveres do Esquadrão da Morte naqueles anos todos ali. Então, muito concretamente, o Estado do Rio, a gente não precisa nem olhar para outro lugar não, porque o Estado do Rio, a gente falou, muito concretamente, era possível um outro caminho, sim. Olha, gente, realmente vocês não calculam. Hein? Eu não acredito. Doutora, as duas, eu não. Vou me interromper aqui meu depoimento, porque essas duas, nossa assessora jurídica, eu estou muito emocionada de ver vocês aqui, podem acreditar, realmente estou quase sem poder falar. E, aliás, quando o Moacir me falou, eu disse para ele que eu viria em qualquer, nem que fosse no final, porque eu não ia deixar de ver vocês, não é? É assim nesse momento de partido político ruim, de tudo ruim, como já me falaram aqui, a UNE hoje é decorativa, enfim, a chama da nossa luta tem hora que ela quer apagar, ela quer assumir. Então, ouvir vocês, conviver com vocês de novo, ver vocês na frente, faz reacender tudo de novo. E a gente passa a acreditar que ainda o caminho é esse e que nós vamos conseguir mudar. A importância disso aqui, para o pessoal jovem, para a universidade, é a história que não se lê em lugar nenhum, não se encontra em lugar nenhum, né, aqui no Brasil. E aquilo que a Aurora falou, ninguém sabe mais quem foi quem, ninguém sabe nada, né? O povo brasileiro, infelizmente, não tem a sua história ali preservada para ele poder caminhar. Esse trabalho que vocês estão fazendo é assim de um valor, mas de um valor que incomensurável. O Brasil agradece penhoradamente. E eu aqui com a minha emoção de ver vocês todos aqui mais uma vez, Paulo, outro lutador, junto com o irmão dele, enfim. E aqueles que já se foram, que estão aqui com a gente também, né? O Nilson, o Zé Domingos, o Paulo Arguelles, está todo mundo aqui com a gente. Tudo que se coloca aqui nessa reflexão, nesse depoimento dos companheiros aqui, tem muito a ver com as outras regiões, com Pernambuco, né? Quer dizer, Rio de Janeiro estava muito oportuno, muito preparado para dar esse ponto de partida, Moacir. É uma luta viva, né? Agora é bom que a gente reflita disso tudo, a preparação dos companheiros, né, para uma missão dessa, né, para uma militância dessa, né? Os companheiros realmente foram preparados, né? Ou através de uma ala progressista da igreja, ou através do partido, não importa, através de grupo, de motivação jovem, o importante é que os companheiros foram e são preparados. Você vê determinada fase que passa pelos companheiros, de prisão, de ameaça, essa coisa toda, nada disso abate os companheiros. Quer dizer, não é que brinque com a prisão, mas a prisão para eles não é nada estranho, né? Pela convicção que eles têm desse processo histórico que a luta de classe de ontem, de hoje, do amanhã, tem que passar por ela. E as pessoas que assim se propõem, não é verdade, quer dizer, tem também que passar por esses massacres, por essa coisa. Não é que busca, não. É qual é o lado que você está. Você está do lado do poder econômico, ou você está do lado da classe trabalhadora, ou você é a classe trabalhadora, está do lado dela, e, consequentemente, tem que passar por esses confrontos. Acho que o preparo interior de cada um fala muito alto aqui nessa documentação. E aí, a gente não separa as lideranças, um ponto alto também desse encontro, das pessoas que procuram trabalhar nesse campo, escolhe esse campo para trabalhar.
Eu já sempre, isso no meu estado também aconteceu isso, quer dizer, os riscos são assumidos tanto pelos líderes como por aqueles que se associam aos líderes. No caso, seja advogado, seja educador, né? É uma opção que se faz, né? Estar com e ao lado dos trabalhadores, estar ao lado daqueles que são excluídos. E se essa visão não se perde, esse é o único caminho da gente construir uma sociedade mais humana e mais justa nesse país. Enquanto a gente ficar nas querelas, ou no medo, na assombração, vendo inimigo em quem não é inimigo, a gente termina perdendo o bonde da história. É esse conjunto de coisas, né, que a gente tem que ir se somando no sentido de fazer com que a classe... Com tudo isso, a gente ainda conquistou pouco, né? Está aí os marcos, está aí as conquistas, está aí as leis, está aí as facilidades de hoje, e está os questionamentos de hoje, né? E esses questionamentos de hoje vão continuar acontecendo, porque a luta de classe continua. Uma coisa é chegar ao governo, outra coisa é chegar ao poder, e o poder não vai abrir mão com facilidade assim, tá certo? Enquanto esse poder não puder reinar nesse país, ele vai continuar reinando. E um governo popular o que vai é mais abrir espaço, se a gente souber aproveitar dele, e se o governo assim estiver aberto, para a gente fazer avançar a nossa organização, a nossa luta. Para esperar a cocada de cima para baixo, não acontece, não acontece. É por isso que cada dia mais está atualizado o depoimento de vocês. E eu estou também com 65, sabe? Mas se eu tivesse que começar, eu começaria tudo de novo, por onde passei até aqui. Entendeu? Tá, muito obrigado. Ô companheiro, por que está tão triste? Porque a mulher foi embora. Mas foi o que aconteceu? Não tenho terra para plantar a roça, essa terra é nossa, foi Deus me deu. Não tenho terra para plantar a roça, essa terra é nossa, foi Deus quem nos deu. Ô companheiro Vitar, lá na Praia Grande, 8, questão de ordem, o que que faz? Aguenta aí, companheiro, não pode deixar o povo jogar pedra um no outro. Vem, companheiro, vem, meu irmão. Não fique triste que essa terra é toda sua, vamos ter reforma agrária, nossa luta continua. Não fique triste que essa terra é toda sua, vamos ter reforma agrária, nossa luta continua. Viva a União dos Trabalhadores! Sabe quando essa luta vai parar? Nunca, porque enquanto existir excluídos, né, o processo vai continuar, porque é questão de salvar a vida, e nessa luta nós estamos. Então eu queria me alongar, mas terminei me alongando, me desculpe, aí vai um pouco de coração, e estão convidados para Pernambuco, se Deus quiser, para o próximo encontro dessa natureza. Quem parte, quem leva a saudade de alguém, quem fica chorando de dor. Por isso eu não quero lembrar essa história que passou. Ai, 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 está chegando a hora de tudo que nós aprendemos aqui, companheiro, distribuir lá fora. Ai, 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 está chegando a hora de tudo que nós aprendemos aqui, companheiro, distribuímos lá fora. Aquele abraço, vamos lá.
coranda na boca dele, quebrou o dente do cara. E falou, ó, vocês vão embora e não volta mais aqui não, porque se vocês voltar aqui, vai morrer todo mundo. Meu irmão, dentro de umas 6 horas, por aí assim, nós já tinha 2.000 homens armados dentro da fazenda São Lourenço. Nós pegamos um bambu, botamos mantiqueira, levantamos uma bandeira vermelha lá na ponta. Aí o jornal Dia, até pouco antes já tinha esse jornal, escreveu assim, Xerém pé de guerra. E era pé de guerra mesmo. Aí o falecido vereador Barreto, que era muito ligado com a gente lá dentro, você conheceu o Barreto? Conheceu? Aí ele chegou e a tropa estava em Mantiqueira, no comando ainda do tenente Coraci. Meu pai falava tanto nesse tenente, que era brabo com o adversário. Aí o cara falou para ele, ó, meu filho, vocês não vão lá não, se vocês for lá, vocês vão ter que matar muito mais, vai morrer mais da metade de vocês, vai morrer, que eu tenho certeza. Resultado. O que aconteceu depois daquilo ali, quando eu disse que nós fizemos 13 pontos, porque o governo, falecido João Goulart, ele desapropriou as fazendas. E nós ficamos ali trabalhando em comissão, formamos comissão para endireitar sítio, dividir sítio, consertar as coisas. E outra coisa que nós queremos dizer é o seguinte, que antes deles dar o golpe de 64, nós já estávamos fazendo a revolução era nossa, nós só não tivemos condições de ganhar lá na bala porque não tinha preparo. Mas nós já estávamos revolucionando o nosso trabalho. O Bravo acabou de falar aí, da onde vinha a nossa luta. E a nossa luta é daí, meu filho. Reforma agrária já, no peito, na marra. Essa que nós queríamos. Não é aquela reforma agrária que eles querem dar aí, passando batom no bico dos outros. Né? Essa reforma agrária que eles fazem querendo passar batom no bico dos outros, esse batom docinho, para adoçar a dizer que aqui, não é reforma agrária. A reforma agrária que nós queremos é que você bota o homem no campo e sustenta ele, dá alguma coisa para ele poder desenvolver, pelo menos no primeiro ano. Luta de terra, que eu chamo de abençoada, a luta da terra, e chamo de amaldiçoados os grileiros que fizeram com que nós passássemos tanta perepécia. Porque nós começamos a lutar por causa dos grileiros, que nos perseguiam demais. Era uma perseguição terrível. Cada grileiro que vinha fazia pior do que o primeiro que já tinha feito. Como tem aqui, por exemplo. O Dácio Pereira de Souza, primeiro foi o Antônio Paterno, mas eu vou deixar para o fim, para dizer. O Dácio Pereira de Souza foi contratado pelo Antônio Paterno. Tem 5 mudanças quando eu era, já que eu tinha conhecimento, né, da vida. Já naquela época, o sofrimento do trabalhador rural era muito difícil. As mudanças eram em lombo de animal, em tropa, porque não existia condução. Era trilha, já naquela época era trilha. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. As embarcações, né, era a pé ou de cavalo. Porque ninguém tinha o privilégio de ter ao menos uma bicicleta. Quem tinha uma bicicleta era pessoas de bem. Vivíamos no Espírito Santo quase toda a minha vida. Vim para o estado do Rio de Janeiro no ano 70, à procura de terra, porque sabia que aqui tinha um movimento das terras. Aos 9 anos de idade eu tive a minha primeira luta contra a escravatura. Porque já tinha terminado a escravidão, mas a escravatura continuava e continua até hoje. É só a gente olhar um pouquinho, a gente ver como ainda existe pessoas escravas. E naquela época, não era diferente de hoje, meu pai era escravo. Ele trabalhava em uma fazenda, onde ele tinha que roçar o roçado, tirar a lenha para o patrão, e depois ele plantar milho, ou feijão, qualquer mercadoria de planta branca, para o patrão. E uma dessas vezes que ele plantou o milho, nós fomos lá na roça, a gente diz aterrar o milho. Nós fomos limpar o milho, mas pegava terra no pé do milho, então diz aterrar o milho. E quando nós terminamos de aterrar o milho, de limpar todo o capim do milho, deu uma chuvada
E no dia seguinte nós tivemos que plantar capim para o boi do patrão, dentro do milho que nós tínhamos terminado de limpar ontem. Hoje nós tínhamos que plantar capim novamente. E eu resolvia não plantar o capim. Eu disse para minhas irmãs que eu não plantava o capim. Mas meu pai foi um homem que criou a gente com muito carinho, nunca tinha batido num filho. E ele disse para minha irmã, se eu não plantasse o capim, que eu ia levar uma surra. E eu então disse a ele que eu levava a surra, mas eu não plantava o capim. E as carroçadas de capim começou a chegar, e as minhas irmãs plantando, e eu ranquei o capim, todos que elas plantaram, enquanto ele foi buscar outra carroçada, eu ranquei o capim e coloquei tudo no monte. E fiquei perto do monte de capim, porque eu sabia que eu ia apanhar, não precisava correr, que eu ia apanhar. E quando ele voltou, perguntou para minha irmã mais velha, que isso aí? Então, muito concretamente, o Estado do Rio, a gente não precisa nem olhar para outro lugar não, para o Estado do Rio, a gente falou, muito concretamente, era possível um outro caminho, sim. Olha, gente, realmente vocês não calculam. Hein? Eu não acredito. Doutora, as duas, eu não. Vou me interromper aqui meu depoimento, porque essas duas, nossa assessora jurídica, eu estou muito emocionada de ver vocês aqui, podem acreditar, realmente estou quase sem poder falar. E, aliás, quando o Moacir me falou, eu disse para ele que eu viria em qualquer, nem que fosse no final, porque eu não ia deixar de ver vocês, não é? É assim, nesse momento de partido político ruim, de tudo ruim, como já me falaram aqui, a UNE hoje é decorativa, enfim, a chama da nossa luta tem hora que ela quer apagar, ela quer assumir. Então, ouvir vocês, conviver com vocês de novo, ver vocês na frente, faz reacender tudo de novo. E a gente passa a acreditar que ainda o caminho é esse e que nós vamos conseguir mudar. A importância disso aqui, para o pessoal jovem, para a universidade, é a história que não se lê em lugar nenhum, não se encontra em lugar nenhum, né, aqui no Brasil. E aquilo que a Aurora falou, ninguém sabe mais quem foi quem, ninguém sabe nada, né? O povo brasileiro, infelizmente, não tem a sua história ali preservada para ele poder caminhar. Esse trabalho que vocês estão fazendo é assim de um valor, mas de um valor que incomensurável. O Brasil agradece penhoradamente. E eu aqui com a minha emoção de ver vocês todos aqui mais uma vez, Paulo, outro lutador, junto com o irmão dele, enfim. E aqueles que já se foram, que estão aqui com a gente também, né? O Nilson, o Zé Domingos, o Paulo Arguelles, está todo mundo aqui com a gente. Tudo que se coloca aqui nessa reflexão, nesse depoimento dos companheiros aqui, tem muito a ver com as outras regiões, com Pernambuco, né? Quer dizer, Rio de Janeiro estava muito oportuno, muito preparado para dar esse ponto de partida, Moacir. É uma luta viva, né? Agora é bom que a gente reflita disso tudo, a preparação dos companheiros, né, para uma missão dessa, né, para uma militância dessa, né? Os companheiros realmente foram preparados, né, ou através de uma ala progressista da igreja, ou através do partido, não importa, através de grupo, de motivação jovem, o importante é que os companheiros... Pode acontecer, se esse é o fim do mundo. Nós tínhamos um sistema de avisar que avisava rapidamente todo mundo, né? Aí avisamos e fomos para lá. Olha, para encurtar a conversa, nunca mais houve despejo lá no Capivari. E ali era terrível, né? Nunca mais houve despejo. Nós pusemos, digamos assim, um respeito na coisa. Falei, peraí, não pode ser dessa maneira, tem que nos respeitar. Se querem alguma coisa, vamos discutir. Mas assim, não pode acontecer até a Revolução. Quando foi na Revolução, aí não teve jeito. Nós ficamos aguardando, porque, digamos, nós éramos a direção do negócio. Então a gente achava, não, vamos ver até o último instante, ainda pode haver uma reação, e nós estamos aqui e tal.
mas quando a gente viu que estava cercado, não tinha mais. Então nós entramos na mata. E quando eles viram a gente, eles deram aquele alarme policial, aquela coisa, aquele jipe do exército, aquela coisa toda. Mas eles não podiam entrar porque era acidentada a área que nós estávamos. Eles estavam na estrada lá fora. Viram a gente. Aí nós entramos na mata, fomos sair do outro lado, fomos sair lá na casa do avô do João, e dali nós tivemos que fugir. Pois bem, isso foi um lance, tem muitas coisas miúdas aí, choque e tal, essa coisa toda. Prendemos lá o comandante lá da polícia, né? O sargento, né? Mas por arbitrariedade, ele foi lá armado, fazer coisa, aí a gente prendeu, tomou a arma dele, aquelas coisas todas. Tem muitos lances interessantes, assim, lance pitoresco até. Mas que era sempre no sentido da organização. Bom, estamos lá, organizações, está vendo? Aparece, olha só, aparece um tal de Padre Aníbal, saiu de Nova Aurora, chegou lá no Capivari e, escuta só, ele e o tal Russo Zé Maria, que é dono do mercado de Nova Aurora. Chegaram lá e viu, falou assim, poxa, mas isso é uma pena. Engraçado, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo para dar leite para essas crianças? Aí o cara falou, nós temos que ir, nós estamos aqui imprensados, né? Que apareceu um meio. Aí ele falou assim, olha, se vocês quiserem passar a liderança para minha mão, não vai faltar comida nem leite para essas crianças. Isso eu garanto agora. E ele de batina presa. Aí o Armar falou para ele assim, como? Ele levantou a saia assim, com isso que está aí, 2,45 na cintura e uma biba na mão. Aí pegou o revólver, e mostrou para ele, esse que está aqui. Tá bom. Passaram o mal bem e deram a direção para ele. Ele falou assim, olha, não vai faltar leite nem comida para essas crianças aí. Nós vamos sair agora. Chamou o velho Severino e o senhor Marcelo Gaspar quando foram para a Garrenda para um tal papel assinar. Os velhos não aceitaram a ordem que estava lá. Vocês só vão tomar água se meu jagunço mandar. Tira o cachimbo da boca, você não pode fumar. Se não obedecer às ordens, já pode se retirar. Tinha 2 meninos menores, que iam os 2 meninos para pagar 2 dias de cada um para fazer um dia de um adulto. Os 2 meninos menores responderam sem demora. Ou os velhos ficam aqui ou todos nós vamos embora. Pediram para Santo Inácio que nos cubra com seu manto, pois José Joaquim Silveira e o menor Afonso dos Santos. Saímos dali para casa, pensamos numa união. Chamamos trabalhadores e fizemos uma reunião. Uma palavra de ordem. Nunca mais pagamos renda. Morre a palavra patrão. Todos juntos lutaremos por um pedaço de chão. E estamos lutando por esse pedaço de chão até hoje. Mas nós vamos chegar lá. Deus quiser, nós chegar lá. Saí lá do querido Goiás. E hoje completo uma semana. Vi gente boa demais. E histórias de luta, que bacana. Quanta beleza, quanta alegria, quanta tristeza na memória camponesa. Começamos com garfos, mas clamava por colher. Vovozinha, vovozinha rosa, tu és mais que um homem, és mulher. Vamos, Brasil, não esqueça sua história. Sou jovem, mas já trago na memória que a coragem sempre paire em nossa cabeça. Mudemos a estrutura para que o nosso povo cresça. De último para primeiro, louvo o Rio de Janeiro. Mas a reforma agrária não é só do carioca. Trazemos o chimarrão, trazemos a tapioca. E aqui trago Articum e Piqui e finalizo a prosa. Peço, todavia, um beijo da guerreira Vó Rosa. Nos anos 75, o primeiro movimento para nós conseguir a fazenda São José da Boa Morte novamente, onde ele falou da luta que eles tiveram em São José da Boa Morte. Aquele grupo e começamos a convidar o povo. O nego tinha medo da polícia. Ah, mas a polícia foi lá. A polícia foi, mas nós não estávamos na mata, porque eles foram, né? Num dia, eles achavam que nós íamos naquele mesmo dia, nós não íamos, era uma estratégia nossa, né? E ali nós tinha o padre Joaquim acompanhando a gente.
Todas as vezes que nós estávamos no mato, o padre Joaquim estava lá, tá? Com a sua equipe de advogados e matando mosquito com aquele troço com fogo. Aqui, pra lá, o Mar Cara do Mar, Fazenda Conceição do Suruí. Aí fomos andando e encontramos um cara lá que dava terça pro fazendeiro. Terra pra caramba no mato. Eu digo, e essa terra aí e tal? É assim, assado, não pode invadir. Estou invadindo aí, não pode. O homem é brabo, mora no Rio, em Copacabana. Eu digo, então é bom. Ele faz o quê? Ele é dentista. Então ele já estava ocupado, né? É. Eu já subi no outro dia com meus irmãos, com foice dentro do saco, pão, mortandela e entramos na terra, meu companheiro. Entramos para dentro, uns 500 metros. Roçamos primeiro, derrubamos uma quadra de 40 metros quadrados. Depois arrumamos, fizemos até umas camas de cambão e cipó atonçado, porque a cama que a gente tinha não dava para todo mundo. 6 horas da manhã, aí o Machado comeu. Quando foi 4 horas da tarde, já estava com uma hectare no chão, já estava tudo roçado por baixo, ele foi roçando devagarzinho, né? Aí começamos a plantar, daí a petição do brasileiro. 15 dias chegou 2 jagunços, garruncha, lapote, 38, migalha de cano para baixo, um que coisa hoje é meu amigo, está lá na fazenda. Também aconselhei o Inca, ele mora de favor lá numa casa da fazenda, que hoje é colégio, não tem título de terra nem ganhou terra. Digo, se é safado, vai morrer, não vai deixar terra para ninguém. Um dos maiores momentos da minha vida foi no coletivo Santa Alice, lá em Itaguaí, onde era um coletivo Santa Alice, terra do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, na época de Getúlio Vargas, que dava para os estrangeiros morar, e lá deu para os espanhóis. Ali foi que eu travei a maior barreira, eu com os outros companheiros, eu sozinho não falo nada, é tudo acompanhado com os companheiros. Tem lá gente que também deu endereço a algumas pessoas que moram lá ainda, e lá nós estávamos a maior luta. Ficamos entrincheirados, depois fizemos uma marcha para o Palácio Laranjeira, fomos recebidos pelo João Goulart, está compreendendo? Aí o João Goulart mandou um coronel, nesse dia que o coronel foi, o pessoal, o importante nisso aí, foi que o pessoal de Pedaliza, que tinha sido beneficiado por todos nós naquela época, alugaram o caminhão e foram para Santa Alice ajudar os companheiros que estavam sendo despejados lá. Quer dizer, foram para lá, impediram o despejo, hoje a fazenda lá está tranquila lá. Então foi uma experiência muito grande que nós tivemos naquela época lá. E eu não sei se é por modéstia, ele não gosta de falar no eu, né, isso é comum, mas ele se esqueceu de dizer as vezes que ele foi preso. E uma das quais ele saiu, o DOPS era em Niterói, e ele foi igual, desculpa a expressão, igual um bicho amarrado. Eu estou muito emocionada de ver vocês aqui, podem acreditar, realmente estou quase sem poder falar. E, aliás, quando o Moacir me falou, eu disse para ele que eu viria em qualquer, nem que fosse no final, porque eu não ia deixar de ver vocês, não é? É assim nesse momento de partido político ruim, de tudo ruim, como já me falaram aqui, a UNE hoje é decorativa, enfim. A chama da nossa luta tem hora que ela quer apagar, ela quer assumir. Então, ouvir vocês, conviver com vocês de novo, ver vocês na frente, faz reacender tudo de novo. E a gente passa a acreditar que ainda o caminho é esse e que nós vamos conseguir mudar. A importância disso aqui, para o pessoal jovem, para a universidade, é a história que não se lê em lugar nenhum, não se encontra em lugar nenhum, né, aqui no Brasil. E aquilo que a Aurora falou, ninguém sabe mais quem foi quem, ninguém sabe nada, né? O povo brasileiro, infelizmente, não tem a sua história ali preservada para ele poder caminhar. Esse trabalho que vocês estão fazendo é, assim, de um valor, mas de um valor que incomensurável. O Brasil agradece penhoradamente. E eu aqui com a minha emoção de ver vocês todos aqui mais uma vez, Paulo, outro lutador, junto com o irmão dele, enfim. E aqueles que já se foram, que estão aqui com a gente também, né? O Nilson, o Zé Domingos, o Paulo Arguelles, está todo mundo aqui com a gente. Tudo que se coloca aqui nessa reflexão, nesse depoimento, os companheiros aqui,
tem muito a ver com as outras regiões, com Pernambuco, né? Quer dizer, Rio de Janeiro estava muito oportuno, muito preparado para dar esse ponto de partida, Moacir. É uma luta viva, né? Agora é bom que a gente reflita disso tudo, a preparação dos companheiros, né, para uma missão dessa, né, para uma militância dessa, né? Os companheiros realmente foram preparados, né? Ou através de uma ala progressista da igreja, ou através do partido, não importa, através de grupo, de motivações jovens, o importante é que os companheiros foram e são preparados. Você vê determinada fase que passa pelos companheiros, de prisão, de ameaça, essa coisa toda, nada disso abate os companheiros. Quer dizer, não é que brinque com a prisão, mas a prisão para eles não é nada estranho, né? Pela convicção que eles têm desse processo histórico que a luta de classe de ontem, de hoje, do amanhã, tem que passar por ela. E as pessoas que assim se propõem, não é verdade, quer dizer, tem... Falecido João Goulart, ele desapropriou as fazendas, certo? E nós ficamos ali trabalhando em comissão, formamos comissão para endireitar sítio, dividir sítio, consertar as coisas. E outra coisa que nós queremos dizer é o seguinte, que antes deles dar o golpe de 64, nós já estávamos fazendo a revolução era nossa, nós só não tivemos condições de ganhar lá na bala porque não tinha preparo. Mas nós já estávamos revolucionando o nosso trabalho. O Bravo acabou de falar aí, da onde vinha a nossa luta. E a nossa luta é dessa aí, meu filho. Reforma agrária já, no peito, na marra. Essa é que nós queríamos. Não é aquela reforma agrária que eles querem dar aí, passando batão no bico dos outros. Né? Essa reforma agrária que eles fazem querendo passar batão no bico dos outros, esse batão docinho, para adoçar a dizer que aqui, não é reforma agrária. A reforma agrária que nós queremos é que você bota o homem no campo e sustenta ele, dá alguma coisa para ele poder desenvolver, pelo menos no primeiro ano. Luta de terra, que eu chamo de abençoada, a luta da terra, e chamo de amaldiçoados os grileiros que fizeram com que nós passássemos tanta perepeça. Porque nós começamos a lutar por causa dos grileiros, que nos perseguiam demais. Era uma perseguição terrível. Cada grileiro que vinha fazia pior do que o primeiro que já tinha feito. Como tem aqui, por exemplo. O Dácio Pereira de Souza, primeiro foi o Antônio Paterno, mas eu vou deixar para o fim, para dizer. O Dácio Pereira de Souza foi contratado pelo Antônio Paterno, Félix Valadares e João Zeca. Se retirasse os trabalhadores rurais da fazenda da Caveira, eles tinham uma determinada quantidade de terra doada pelo grileiro para que tirasse a gente. E eles começaram a perseguição para tirar a gente. Eu sou um dos fundadores da UTAB, no primeiro congresso realizado em Belo Horizonte. Do estado do Rio de Janeiro, nós levamos 300 e poucos camponeses e desfilamos pela rua de Belo Horizonte até chegar lá na Secretaria de Educação em Belo Horizonte. Fizemos um hino de homenagem àquele congresso. E ali se fundou, depois, posteriormente, a CONTAG. Que sou também suplente do Conselho Fiscal da primeira CONTAG. Hoje não. Hoje sou apenas um vibrante admirador. Seja quem estiver lá na diretoria da CONTAG, eu sou CONTAG. Eu não sou fulano nem voltando, eu sou a CONTAG. Porque eu passo, mas a entidade fica. Participamos junto com Pureza, junto com outros companheiros, para que nós tivéssemos uma confederação, que na época era a CN. Já no peito, na marra. Essa é que nós queríamos. Não é aquela reforma agrária que eles querem dar aí, passando batão no bico dos outros. Né? Essa reforma agrária que eles fazem querendo passar batão no bico dos outros, esse batão docinho, para adoçar a dizer que aqui, não é reforma agrária. A reforma agrária que nós queremos é que você bota o homem no campo e sustenta ele, dá alguma coisa para ele poder desenvolver, pelo menos no primeiro ano. Luta de terra, que eu chamo de abençoada, a luta da terra, e chamo de amaldiçoados os grileiros que fizeram com que nós passássemos tanta perepeça. Porque nós começamos a lutar
por causa dos grileiros, que nos perseguiam demais. Era uma perseguição terrível. Cada grileiro que vinha fazia pior do que o primeiro que já tinha feito. Como tem aqui, por exemplo. O Dácio Pereira de Souza, o primeiro foi o Antônio Paterno, mas eu vou deixar para o fim, para dizer. O Dácio Pereira de Souza foi contratado pelo Antônio Paterno, Félix Valadares e João Zeca. Se retirasse os trabalhadores rurais da fazenda da Caveira, eles tinham uma determinada quantidade de terra doada pelo grileiro para que tirasse a gente. E eles começaram a perseguição para tirar a gente. Eu sou um dos fundadores da UTAB. No primeiro congresso realizado em Belo Horizonte, do estado do Rio de Janeiro, nós levamos 300 e poucos camponeses e desfilamos pela rua de Belo Horizonte até chegar lá na Secretaria de Educação em Belo Horizonte. E fizemos um hino de homenagem àquele congresso. E ali se fundou, depois, posteriormente, a CONTAG. E sou também suplente do Conselho Fiscal da primeira CONTAG. Hoje não. Hoje sou apenas um vibrante admirador. Seja quem estiver lá na diretoria da CONTAG, eu sou CONTAG, eu não sou fulano nem voltando, eu sou a CONTAG. Porque eu passo, mas a entidade fica. Participamos junto com Pureza, junto com outros companheiros, para que nós tivéssemos uma confederação, que na época era a CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Depois é que veio a CONTAG. Foi uma luta difícil inicialmente, para uma composição de chapa, e o companheiro Pureza achou que foi prejudicado, que a gente tem que fazer uma composição e a unidade, e a turma de Minas Gerais queria rachar, e a gente teve que conciliar e não rachar. Porque não queria, que a igreja não aceitava que a gente elegesse Lindolfo. Né? Nossa, a igreja sempre foi a coisa comunista, não aceitava. E de fazer o enfrentamento. Então, todo mundo na região, Braulio, São Lourenço, Capivari, Fábrica Nacional de Motor, todo mundo se organizou lá como pôde, a coisa, e ficaram naquela expectativa. Só que quando foi no dia 31 de março, já de madrugada e tal, assim, quando a gente soube que o jogo lá, tal, não sei o que houve, aquilo que todo mundo sabe, nós também desmobilizamos. E alguns de nós, uns 6 mais ou menos, inclusive o Pureza estava lá. Estava o Pureza, o Félix Escobar, estavam lá também. E tinha outros companheiros, um companheiro da Petrobras. E ficamos escondidos por ali, quer dizer, mesmo assim. Mataram o Tchonã, mataram o Manuel Mangueira, mataram o Elísio, mataram o Zé Moco, mataram o Tarugo, mas eles faziam, cada um eles faziam de uma forma. O Elísio, eles sumiram com o corpo do Elísio, depois nós soubemos que eles colocaram dentro do rio, num rio que tinha lá no lugar lá, esqueci o lugar agora. O Manuel Mangueira, até hoje a gente não sabe do corpo. O Zé Moco, o homem saiu com a enxada para ir para a roça, até hoje não voltou. Fui levado para as matas para contar 1, 2, 3, contaram até 2, que se contasse 3 não estava aqui. Lá para Boca do Mato, onde era do Anésio Dias de Freitas, que é o presidente do sindicato da Sorvacacu. Me levaram para Nova Iguaçu, para Nilo Peçanha, tem aquela praça, me deixou lá de cá, e foi para lá. Também tiraram nas costas, eu não fugi. Voltaram lá mais bravo do que o bicho ruim, o Pitbull. Deixei para você fugir, você não foge. Por que você não foge? Eu não fujo porque eu gosto de respeitar a autoridade. Respeitar a minha vida. Porque se aquilo pega 2.000 metros de distância, 300, 200, 300 metros, você faz mole para eles. Aí voltaram revoltados. Aí quando botaram cela gelada, botar sem comida, dando lavagem todo dia. A primeira comida que eu comi na coisa foi da Vilma, mulher, esposa do cara de cavalo, que era um bandido, foi matado em Cabo Frio. Então perderam a Vilma, que a Vilma tinha matado a Penha. Está servindo de testemunha a favor dela. Essa mulher chorava, ela amava seu marido. Chorava muito. Foi a mesma comida, ligaria um batata, não tá bom pro preso? Mas o resto era lavagem. A água que eu bebia, da caixa d'água, aquela que recebe todo o impacto da coisa, aquela que eu bebia, porque senão morria. Para não morrer.
molhava a mão, 3 dias, 70 e poucas horas. Essa foi a minha vida no estado do Rio, tratado por dignidade, pela... Mínimo, era outra coisa, quer dizer, era um outro modelo que dava pra gente, né, trabalhador rural lá no campo para tal. Então nós estávamos lá na época de 31, para garantir o jogo lá. Nós tínhamos ligação com o sindicato da Petrobras, tive uma ligação com eles e tinha companheiros lá do sindicato também. Então, nós mobilizados, esperando, tinha condições de fazer o enfrentamento. Então, todo mundo na região, Braulio, São Lourenço, Capivari, Fábrica Nacional de Motor, todo mundo se organizou lá como pôde, na coisa, e ficaram naquela expectativa. Só que quando foi no dia 31 de março, já de madrugada e tal, assim, quando a gente soube que o jogo lá tal, não sei que houve aquilo que todo mundo sabe, nós também desmobilizamos. E alguns de nós, uns 6 mais ou menos, inclusive o Pureza estava lá. Estava o Pureza, o Félix Escobar, estavam lá também. E tinha outros companheiros, um companheiro da Petrobras, e ficamos escondidos por ali, quer dizer, mesmo assim. Mataram o Tchonã, mataram o Manuel Mangueira, mataram o Elísio, mataram o Zé Moco, mataram o Tarugo, mas eles faziam, cada um eles faziam de uma forma. O Elísio, eles sumiram com o corpo do Elísio, depois nós soubemos que eles colocaram dentro do rio, num rio que tinha lá no lugar lá, esqueci o lugar agora no momento. O Manuel Mangueira, até hoje a gente não sabe do corpo. O Zé Moco, o homem saiu com a enxada para ir para a roça, até hoje não voltou. Fui levado para as matas para contar 1, 2, 3, contaram até 2, que se contasse 3 não estava aqui. Lá para Boca do Mato, onde era do Anésio Gênio Freita, que é o presidente do sindicato da Sorvacacu. Me levaram para Nova Iguaçu, para Nilo Peçanha, tem aquela praça, me deixou lá de cá e foi para lá. Também tiraram nas costas, eu não fugi. Voltaram lá mais brabo do que o bicho ruim, o pitbull. Deixei para você fugir, você não foge. Por que você não foge? Eu não fujo porque eu gosto de respeitar a autoridade. Respeitar a minha vida. Porque se aquilo pega 2.000 metros de distância, 300, 200, 300 metros, é mole para eles. Aí voltaram revoltados. Aí foi botar cela gelada, botar sem comida, dando lavagem todo dia. A primeira comida que eu comi na coisa foi da Vilma, mulher, esposa do cara de cavalo, que era um bandido, foi matado em Cabo Frio. Então perderam a Vilma, que a Vilma tinha matado a Penha, para servir de testemunha a favor dela. Essa mulher chorava, ela amava seu marido. Chorava. O lá chamou a mim e disse, olha, não era para ter ele Lindolfo, não. Para mim não gostou, como presidente da Supra, João Pinheiro Neto. Mas a gente tinha poder de decisão. Não é que a gente fosse amigo de Goulart, mas que Goulart mandasse no movimento sindical. Nossa, ele não mandava. Como Miguel Raiz não mandava em Pernambuco na federação, era com amigo, né, Zé? Mas não mandava. Os apoios. Eu estava sendo solidário com esses companheiros lá em Capivari, que é uma área pegada. Então, veio uma hora de despejo, tudo pegado lá na nossa... Veio uma hora de despejo para despejar o pessoal de Capivari. Olha, quando ele falou ali de solidariedade, era isso mesmo. Quer dizer, o Capivari estava lá, nós podíamos deixar, né? Mas quando a gente soube que eles estavam despejando, e mais, com sinceridade, não há exagero nisso não, e Braulio sabe que é verdade. Você via lá, você participava, não sei dizer. Botando fogo, tirava o cara e botava fogo na casa, com as coisas dentro. É uma coisa. Aí eu estava esse dia, eu estava com a Aide, nós passamos numa crise, disse assim, rapaz, isso não pode acontecer, isso é o fim do mundo. Nós tínhamos um sistema de avisar, que avisava rapidamente todo mundo, né? Aí avisamos e fomos para lá. Olha, para encurtar a conversa, nunca mais houve despejo lá no Capivari. E ali era terrível, né? Nunca mais houve despejo. Nós pusemos, digamos assim, um respeito na coisa. Falei, peraí, não pode ser dessa maneira, tem que nos respeitar. Se querem alguma coisa, vamos discutir. Mas assim, não pode acontecer. Até
até a Revolução. Quando foi na Revolução, aí não teve jeito. Nós ficamos aguardando, porque, digamos, nós éramos a direção do negócio. Então a gente achava, não, vamos ver até o último instante, ainda pode haver uma reação, e nós estamos aqui e tal. Mas quando a gente viu que estava cercado, não tinha mais. Então nós entramos na mata. Quando eles viram a gente, eles deram aquele alarme policial, aquela coisa, aquele jipe do exército, aquela coisa toda. Mas eles não podiam entrar, porque era acidentada a área que nós estávamos. Eles estavam na estrada lá fora. Viram a gente que não. Aí nós entramos na mata, fomos sair do outro lado, fomos sair lá na casa do avô do João, e dali nós tivemos que fugir. Pois bem, isso foi um lance, tem muitas coisas miúdas aí, choque e tal, essa coisa toda. Prendemos lá o comandante lá da polícia, né? O sargento, né? Mas por arbitrariedade, ele foi lá armado, fazer coisa, aí a gente prendeu, tomou a arma dele, aquelas coisas. Tem muitos lances interessantes, assim, lance pitoresco até. Mas que era sempre no sentido da organização. Contamos lá organizações, está vendo? Aparece, olha só, aparece um tal de Padanã. Já de madrugada e tal, assim, quando a gente soube que o jogo lá, tal, não sei o que houve, aquilo que todo mundo sabe, nós também desmobilizamos. E alguns de nós, uns 6 mais ou menos, inclusive o Pureza estava lá. Estava o Pureza, o Félix Escobar, estavam lá também. E tinha outros companheiros, um companheiro da Petrobras, e ficamos escondidos por ali, quer dizer, mesmo assim. Mataram o Tchonã, mataram o Manuel Mangueira, mataram o Elísio, mataram o Zé Moco, mataram o Tarugo, mas eles faziam, cada um eles faziam de uma forma. O Elísio, eles sumiram com o corpo do Elísio, depois nós soubemos que eles colocaram dentro do rio, num rio que tinha lá no lugar lá, esqueci o lugar agora no momento. O Manuel Mangueira, até hoje a gente não sabe do corpo. O Zé Moco, o homem saiu com a enxada para ir para a roça, até hoje não voltou. Fui levado para as matas para contar 1, 2, 3, contaram até 2, que se contasse 3 não estava aqui. Lá para Boca do Mato, onde era do Anésio Gênio Freita, que é o presidente do sindicato da Sorvacacu. Me levaram para Nova Iguaçu, para Nilo Peçanha, tem aquela praça, me deixou lá de cá, e foi para lá. Também tiraram nas costas, eu não fugi. Voltaram lá mais bravo do que o bicho ruim, o pitbull. Deixei para você fugir, você não foge, por que você não foge? Eu não fujo porque eu gosto de respeitar a autoridade. Respeitar a minha vida. Porque se aquilo pega 2.000 metros de distância, 300, 200, 300 metros, foi mole para eles. Aí voltaram revoltados. Aí quando botaram cela gelada, botaram sem comida, dando lavagem todo dia. A primeira comida que eu comi na coisa foi da Vilma, mulher, esposa do cara de cavalo, que era um bandido, foi matado em Cabo Frio. Então perderam a Vilma, que a Vilma tinha matado a Penha, para servir de testemunha a favor dela. Essa mulher chorava, ela amava seu marido. Chorava muito. Só perda comida, ligaria um batata, não tá bom pro preso? Mas o resto era lavagem. A água que eu bebia, da caixa d'água, aquela que recebe todo o impacto da coisa, aquela que eu bebia, porque senão morria. Para não morrer. Molhava a mão 3 dias, 70 e poucas horas. Essa foi a minha vida no estado do Rio, tratado por dignidade pela polícia da ditadura. Essa história do Marquês eu conto de outra maneira. Eu vou pedir a vocês, se vocês me permitirem um pouco da sua atenção, eu vou te contar uma história que se deu lá no sertão.